Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui nessa manhã para aprender um pouquinho da palavra de Deus. Em poucas palavras, né? Não precisamos falar muito tempo, não temos muito tempo, né? A vida de cada pessoa, eu sei, nesses dias são muito corridos, muito difíceis, né? Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui que se encontra em Romanos, capítulo número 2, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Até o versículo 16 nós lemos, né? Então, graças a Deus por essa palavra. Eu estava meditando esses dias e talvez seja a pergunta de muitas pessoas que se façam hoje, né? Talvez me pergunta, mas Josias, as pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo, de conhecer a sua palavra, de conhecer o seu evangelho, como serão julgadas essas pessoas? Eles não tiveram o privilégio de conhecer as Escrituras, de conhecer Jesus Cristo. Mas nós encontramos na Bíblia a resposta para estas perguntas. Porque muitas pessoas não tiveram o privilégio de conhecer as Escrituras, de conhecer Jesus Cristo. Podemos dar o exemplo de vários povos. Um exemplo bem assim nítido, clássico, quando Cabral chegou às terras aqui do Brasil, em 1500, havia muitos povos, né? Havia multidão de povos indígenas. Então eles não conheceram Jesus Cristo. Eles não conheceram as Sagradas Escrituras. E a gente poderia também dar outros exemplos. As pessoas que viviam antes daquele navegador, o capitão James Cook, descobrir a Austrália, o continente australiano, em 1770, então lá já havia os aborígenes. Então eles também não tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo, nem de conhecer as Sagradas Escrituras. Então, como todas essas pessoas das Américas, os aborígenes e outros povos distantes, que não tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus, nem Jesus Cristo, como serão julgadas, Josias, essas pessoas? Nós olhamos para a Bíblia, para Romanos, e sabemos de uma coisa, que quando Deus ele nos criou, a Bíblia deixa bem claro isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que ele nos criou com a parte material, que é o nosso corpo, mas também nos deu uma parte espiritual, que é o nosso espírito, que é a parte que nós podemos nos comunicar com Deus, como diz lá em Romanos 8, versículo 16, se eu não me engano, que o mesmo Espírito testifica com nós que somos filhos de Deus. Se não for o versículo 16, é o versículo 14. Então, nós temos uma parte material, que é o corpo, mas uma parte espiritual, que é o nosso espírito, né? Então, essas pessoas, esses povos que não tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo, de conhecer as Sagradas Escrituras, elas irão ser julgadas pela lei da consciência. Porque a palavra de Deus não é só o papel, não é só o que está escrito no papel, não é só o papel em si, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela não é o material, isso que eu quero dizer, ela não é o material, porque a palavra de Deus já foi escrita em pedras, né? Já foi escrito em couro de animais, já foi escrito no chão, já foi escrito em papiro, né? Depois Gutenberg inventou a imprensa em 1400 e alguma coisa, aí começou a ser a Bíblia impressa e vendida em larga escala, não é? Mas a palavra de Deus também hoje
as pessoas não precisam vamos dizer assim, de uma Bíblia física, do papel. Hoje em dia as pessoas têm a palavra de Deus até mesmo no celular, no tablet, no computador, né? Então a palavra de Deus ela não pode ser destruída. Se alguém pegar todas as Bíblias em papel e queimasse, não iria queimar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, ela é indestrutível, ela permanece no céu, e o próprio Jesus Cristo é a palavra, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é a palavra que se fez carne, então ninguém pode destruir a palavra de Deus, né? Então, como as pessoas vão ser julgadas, as pessoas que não conheceram Jesus Cristo, nem conheceram as Escrituras, vão ser julgados pela lei da consciência. Por quê? Porque a palavra de Deus, além de estar escrita hoje no papel, ela está escrita também na nossa consciência, está escrita na natureza também, né? Então, não é preciso ser crente para saber que matar é errado. Qualquer pessoa, né, cristão ou não cristão, né, sabe que matar é errado. Sabe que adulterar é errado, sabe que cobiçar as coisas do outro é errado, sabe que furtar é errado, sabe que maltratar os pais e as mães, né, é errado, não é? Então todas as pessoas sabem. Por quê? Porque está escrito aqui na lei da consciência. Então todas essas pessoas que viveram antes de Cristo e que não tiveram o privilégio de conhecer a palavra de Deus, irão ser julgados pela lei da consciência. Sabe aquele índio, aquele aborígene que vivia na Austrália, aqui no Brasil, antes de conhecer a palavra de Deus? Aqueles que diziam, não, eu não vou matar porque eu sei que é errado, eu não vou adulterar porque eu sei que é errado, eu não vou furtar porque eu sei que é errado, eu não vou cobiçar nada do meu próximo porque eu sei que é errado, eu não vou maltratar meu pai e minha mãe, eu vou cuidar deles porque eu sei que é errado. Então essas pessoas merecem o céu porque não tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo, como nós conhecemos hoje, nem a sua palavra, mas conhecer o Deus através da sua consciência. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que diz lá em Êxodo que Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então todas essas pessoas que não tiveram o privilégio que nós temos hoje de conhecer a Jesus Cristo através da sua palavra, através do seu testemunho que ele nos deixou escrito, não é? Todas essas pessoas que viveram antes de Cristo, que não tiveram o privilégio de conhecer, não é, nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento, irão ser julgados pela lei da consciência, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É como nós dizemos, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para aqueles que o conheceram e até para aqueles também que não tiveram o privilégio de conhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém.